Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente no canal no YouTube. Vamos começar aqui o terceiro episódio do Teu Marqueteiro e hoje com uma presença ilustre de duas pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. Seu João Soto, há mais de 50 anos de experiência com caminhão, com logística e à frente há 15 anos da Soto Logística, junto do Ícaro Soto, família, né, pai e filho. Ícaro, amigo pessoal, é um prazer ter vocês aqui hoje no Teu Marqueteiro, com a ideia de você que está assistindo a gente sempre levar um pouco de conteúdo, passar um pouquinho dos clientes da L9, trazer um pouquinho de informação também para enriquecer ainda mais os nosso dia a dia. E para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, dê seu like, clique, mande para o amiguinho aí, se inscreva no canal para receber as nossas notificações e sempre estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Seu João, Ícaro, prazer ter vocês aqui. Muito obrigado aí por aceitarem o nosso convite. A gente sabe como é corrido o dia a dia de vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente aí, começando com o seu João. Óbvio que eu vou dar a palavra para ele primeiro. Por favor, seu João. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, João Soto, tá? Já há um tempo aí de estrada e hoje com uma empresa, com a direção do meu filho hoje, que é um maior prazer meu, tá? E é isso aí. E eu que acompanho, quando você fala de prazer, ele está em direção, eu que acompanho isso pelo menos há 2 anos bem de perto, né? Que a gente tem esse trabalho conjunto. Acompanho o Ícaro nas redes, né? Sempre postando de histórias que eu quero ouvir hoje, né? Quando a gente está em bar junto, tomando uma, vem as histórias também. Ícaro, se apresente para a gente, por favor. Vamos lá. Meu nome é Ícaro Soto, sou diretor administrativo da Soto Logística já há 15 anos. Promete, né? Esse podcast aqui, viemos prestigiar aí a L9, Teu Marqueteiro. Nesse podcast foi um convite pessoal que eu tive a obrigação de aceitar e arrastar esse cara pra cá. E demorou quanto tempo para aceitar, seu João? Eu tô há 2 meses pedindo para ele já. Vai me custar caro isso aí, cara. Mas falou assim, ô pai, tem que estar aí, tem que ir, hein? Não, já era para ter vindo antes. Vamos já. Lá. Mas pra gente é um prazer ter vocês aqui, né? A gente sabe como e quanto o mundo da logística é fundamental para todos os negócios no Brasil, no mundo. E principalmente para São Carlos, né? Quando a gente fala de uma empresa são carlense, quanto tempo vocês estão no mercado, seu João? Nós, com a Soto Logística, há 15 anos, fazemos esse ano aqui. Tá. Mas eu já tenho um bom tempo aí de quase 50 anos de estrada já. Nasceu em 2010. 2010. Salvo minhas contas certas, Isso. 2010. Como nasceu? Conta um pouquinho para mim. Óbvio, o nome Soto vem do sobrenome, né? Mas e a história por detrás disso tudo? Olha, foi uma coisa que, assim, isso vem já de muitos anos, né? Eu comecei com o meu finado pai, trabalhando ali na Tapete São Carlos. Como era o nome do seu pai? Moacir Soto. Moacir Soto. E eu tinha isso comigo e com ele também. A gente, às vezes, sentava a bater um papo. A gente comentava, um dia vamos montar uma transportadora. Vamos ter uma empresa. Isso era longe de realidade, por causa das condições, mas eu tinha isso comigo. Um dia abri uma empresa, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 48 anos. Então, aí eu tinha um negócio comigo que eu tinha que pôr o nome dele à frente de tudo. Era uma honra, além de tudo, uma homenagem e uma honra, né, uma carregar. honra para mim, porque seria uma grande homenagem realizar um sonho dele. Que legal. E acabei realizando um sonho dele e um meu, né? E eu de muito mais pessoas, né? Trabalhamos aí muito tempo como autônomo, 42 anos na Tapete São Carlos, hoje eu tenho. A experiência do seu João vem da Tapete como caminhoneiro. Como né? caminhoneiro. Que legal. A vida inteira puxando o Tapete São Carlos e farinha de trigo Anaconda, 34 anos. Já viajou pelo Brasilzão. Brasil inteiro, puxei vários tipos de carga. E o que levou o senhor na questão da vida do caminhoneiro? Entrar para esse ramo? Olha, paixão. Paixão porque desde os meus 12, 13 anos, não queria muito estudar e vivia dentro do caminhão. E meu pai me pegou um dia pro braço e falou, e aí, rapaz, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero caminhão. Quer caminhão? Então tudo bem. Me levou numa oficina,
Falou, você quer ter seu caminhão, você vai ter que aprender a lidar com ele. Você vai ter que cuidar do seu. Saber mecânica, bolete, ter Isso. tudo redondinho para tocar. Foi o único emprego que eu tive fora de um caminhão. Foi 3 anos na oficina, na transportadora Torresan. Mas aí mexeu com caminhão. Mexendo com o caminhão. Nunca teve um emprego que não existisse caminhão no caminho. Não, só com o caminhão. E ainda, pegando um gancho nisso, o senhor pegou uma das piores fases de se mexer com caminhão, porque hoje em dia é lindo, Não, né? Hoje em dia é muito fácil. Deixa a Ferrari no chinelo, alguns Justamente, caminhões aí, os né? caminhões são confortáveis. É outra realidade, né? A dirigibilidade, o conforto, a tecnologia embarcada hoje é surreal. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro caminhão foi um Alfa Romeo 76. 76. Que eu vendi uma CGzinha e um Opala para dar entrada, né? Ó, fica a dica aí, hein? Teve que se desfazer da CG e do Opala sim, para seguir o sonho. E daí fomos caminhando em frente. E, infelizmente, com pouco tempo junto, né, com meu pai, ele veio a falecer. Desculpa a pergunta, mas o teu pai, ele faleceu antes da Soto existir? Antes da Soto existir. Vocês tinham... Tá. Em 86. Em 86. Aí eu continuei trabalhando. Aí... 86, Ícaro não era nem nascido. Aí, mesmo trabalhando com caminhão, cheguei a montar uma distribuidora de farinha de trigo. Legal. Tocamos 15 anos. Aí me veio uma proposta para abrir uma filial de uma empresa do Sul, um amigo meu de Dourado. Aí abri aqui de sócio com o meu irmão, tocamos 5 anos, e só que não deu muito certo. Tava muito difícil. Uhum. Aí acabei perdendo o meu nome e acabei pedindo para o Ícaro para abrir uma nova empresa. Foi quando veio que eu conheci o Ian através dessa empresa. Nós fomos entregar material para eles. Começamos a transportar para a Amber. Ian Fadel. Ian Fadel. Inclusive, pode pôr aí que deixa seu abraço para ele. Ele tá magrinho agora. Ele tá magrinho, tá magro, namorando, apaixonado. Deu tudo certo pro Ian, então. Agora já tá vivendo o sonho americano. Show de bola. Cara, o Ian foi uma figura importantíssima na vida da Soto, né? Fazendo um adendo aí. A gente se conheceu, inclusive, porque a Amber, ela nasceu a 100, 150 metros da Soto. Né? Onde é a Soto até hoje. A Amber nasceu, inclusive, com o Ian e o Bruno Bobinó, que trouxeram a Amber para cá. A Amber, para quem não conhece, na verdade, é um sistema de construção inovador, né, que hoje virou uma big tech gigantesca. Exatamente. Estão nos Estados Unidos, entre outros países aí, e com várias empresas, né? Sim, várias linhas de frente. Várias linhas dentro do grupo. Inclusive, e esses caras foram o que nos foram precursores assim, para a gente aumentar o nosso segmento e iniciar tudo que a gente tem e trabalha hoje, né? Como atendimento, prestação de serviço. A gente aprendeu muito e foi uma parceria salutar entre todos. Engraçado você falar isso toda vez que eu passo na Washington Luiz, ali perto da Amber hoje que ela fica, eu vejo o caminhãozinho da Soto parado lá. Entendeu? Sempre tem um caminhão gigantesco escrito Soto lá. Para nós, esse é um podcast bem, vamos falar, bem sentimental, né? Porque ouvir ele contar a história, e para mim agora, uma forma de guardar isso também vai ser bem interessante. Mas ouvir essa história dele, que eu já ouvi tantas vezes, não me canso nunca de ouvir. Então, esse podcast é do João Soto, cara. Eu tô aqui para ouvir de novo, é muito bom. E você sabe que a gente tá aqui para ouvir também, viu, seu João? Vamos lá. Então, mas é assim, é gratificante demais para mim. Eu falo que eu realizei vários sonhos da minha vida. E o maior sonho da minha vida era deixar um legado. E tá aqui, pronto. Eu falo para ele, eu falo de boca cheia, esse tá pronto. Já tá pronto faz tempo, viu? Pode soltar a mão já posso deixar tranquilo. É legal. E para quem tá assistindo a gente, deixar também um comentário, que é assim, a Soto é uma empresa familiar de logística. Né? Quando a gente fala em termos de logística,
às vezes a gente confunde que o cara acha que é só pega uma carga daqui e entrega a outra ali. Então, existe muito mais famílias, muito mais pessoas envolvidas do que as histórias e o legado que o senhor deixou até aqui. E eu tenho certeza que o Ícaro vai prolongar isso por mais anos e anos. Mas também é um podcast que a gente queria trazer para todo mundo as dificuldades de ser um empresário hoje em dia, né? As dificuldades de você ter um negócio e os obstáculos que vocês já passaram por muitos, eles pularam e conseguiram chegar onde chegou. Eu queria saber, assim, conta um pouco pra gente do que é a logística. Vamos falar um pouquinho da Soto Logística, né? Quais as soluções que a Soto tem hoje? Então, me explica um pouquinho, seu João, como que é esse escopo da Soto hoje dentro do mercado? Olha, ninguém melhor para falar sobre isso. Já quer passar a bola. Não, por quê? É assim. A história é sua e já quer passar a bola, já. A Soto, ela tem um objetivo de fazer um serviço bem feito, manter a qualidade de serviço, que às vezes eu tenho propostas que para mim não dá. Então eu sou bem claro, se tiver que parar hoje eu paro, mas não vou deixar tudo que eu fiz até agora. Existe uma ética e o caminho, né? Justamente. Não abre mão Não abro mão. Eu, quando abri a Soto, que comecei junto, aí pedi para ele para usar o nome, e deu certo. Tanto é que chamei ele, estava em outro concorrente, trouxe ele e falei, tá na hora de você cuidar do que é seu. A única exigência minha que eu tinha era, primeiro de tudo, você precisa dar um seguro de vida para esses motoristas e um plano de saúde. Muito bom. Era a família tinha que ter um respaldo. A única coisa que eu pedi, né? Só isso que eu pedi. Uhum. E assim, eu não paro de pedir para comprar caminhão, né? É outra coisa que às vezes eu não consigo me controlar. Quantos caminhões a gente tem hoje? Hoje nós estamos com 10 veículos, né? 10, né? 13. 13 na foto. Eu já pode. Já segura, não tem 10, seu João. Vamos comprar mais 3 semana que vem. Já estou precisando comprar mais. Ele pede para comprar mais porque ele está errando a quantidade. Então, é assim, cara, tá tendo serviço. Por que não? Vamos comprar, vamos trabalhar, vamos para frente. Ele é novo ainda. Tem muita lenha para queimar, rapaz. Tem muito pneu para queimar, muita boleia para dormir. Às vezes eu me preocupo, porque até minha esposa fala, maneira um pouco, você não dá sossego para esse menino. Ele vai no seu embalo, depois ele não dorme. Eu não durmo faz tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Você falando de dormir, eu quero saber da história da rodovia que o guarda não deixou você dormir. Então, isso aí é um negócio que eu sempre me preocupei, sabe? Sei. Eu vejo aí a malha rodoviária nossa está aumentando o movimento cada dia mais. Nossos motoristas se queixam demais. A gente atende o Brasil inteiro. E eles não têm onde parar para dormir. Uhum. Aí aconteceu um negócio engraçado comigo, isso há 15, 20 anos atrás, cara. O guarda me parou em Rio Claro e questionando por causa de um farol de milha e eu vi o outro guarda multando, pondo multa no para-brisa dos outros caminhões dormindo lá do outro lado da rodovia. Eu perguntei pro guarda, cara, é certo isso? Você multar o cara dormindo? Ele falou, aí não é lugar de parar. Tem a placa de proibido. Falei, tá, mas aonde ele para? O cara deu sono. Todo mundo questiona porque o caminhoneiro toca até bater. Os caras trabalham 18, 20, Justamente. viram, né? A maioria sai de Santos, tem que atravessar São Paulo de madrugada. O cara é obrigado a andar de madrugada porque ele não pode passar de dia. Uhum. Aí ele vai parando imposto, tá tudo sobrecarregado. Aí a hora que ele acha um lugar seguro, que ele acha que ele vai conseguir dormir, ele de manhã acorda com uma multa. Então eu acho assim, tá cobrando pedágio, mas dá condições, cria esse pátio para esses motoristas encostar, dormir em paz, parar, fazer uma comida. Se a gente preza tanto por segurança, assim como a Soto preza, era muito justo com que o governo, né, desde as suas esferas, pregassem isso e incentivassem, né, o descanso, tivessem pátios mais elaborados ou com menor tempo de viagem. O que o senhor mais preza hoje na Soto? A qualidade de serviço,
humanismo de lidar com os nossos colaboradores, que nós somos muito amigos, eu procuro ser muito justo, muito amigo. Às vezes, lógico, a gente está a cabeça quente, o nego também pisa na bola, você perde o controle, acaba falando... Quem nunca? O Ícaro fala, pai, mas você é muito radical, não é assim. Mas não é, cara, eu sou autêntico, eu sou o João dessa forma. Eu tenho que falar, eu falo, você entendeu? Mas eu procuro ser humano, eu ajudo quem eu posso ajudar, sabe? Porque eu vivi isso. Uhum. Eu sei a situação de cada um, você entendeu? E quando eles falam para mim que não dá, eu sei que dá. Tem certas coisas que a gente faz um pouquinho de corpo mole. Eu até respeito, mas a hora que vai pro lado da malandragem, eu já... O senhor viveu, né? São mais aí, de 40 anos na estrada. Então eu conheço. Aí eu falo, por que você não foi por tal lugar? Você entendeu? Ah, não, porque lá estava fechado, estava proibido. É muita malandragem, sabe? Aí eu... A gente hoje tem, né? Soto tá com 17 colaboradores diretos, né? Fazem parte da equipe desde ali do administrativo até os motoristas e tudo. Sim. Mas quanto... Vou fazer uma pergunta agora pro Ícaro deixar em saia justa, rapaz. Você tem uma noção de quantidade de quilos, ou na verdade toneladas, a Soto movimenta por mês? Porque a quantidade de pessoas eu sei que você sabe. Cara, isso é complicado, porque a volumetria diária, né, que passa pelos caminhões ali diretamente e indiretamente, principalmente nos finais, né, nos fechamentos de mês aí, que a gente vem acompanhando em todas as empresas que nós atendemos, eu não tenho exatamente o quanto, né, a quantidade em quilos, mas a gente tem aí em torno de 1.000 emissões, 1.100 emissões de CTS mês. O que é CTS? O CTE é o conhecimento, CTE. O conhecimento de transporte, Uhum. né, que é o documento que a gente utiliza aí, municipal, interestadual, para assegurar a carga, para documentar, né, tudo que tem dentro do veículo, e depois isso serve como uma nota fiscal, basicamente. Teoricamente, o CTE é a nota Isso, fiscal, fiscal do meu baú, né? Do baú Isso, que está no caminhão. Da mercadoria. De tudo. tudo que está contido dentro de cada baú aí. Legal, porque a gente estava fazendo uma conta antes, né, conversando um pouco fora, né, seu João? Uhum. E se a gente parar para pensar que a Soto hoje tem 17 pessoas diretamente envolvidas, 17 famílias, que eu tive o prazer até de ir um dia no final de ano numa confraternização e eu vi o quanto as pessoas gostam de vocês. Mas o Ícaro comentou que em média de 5 a 10 cargas por dia. Se a gente fizer uma média de padeiro, estamos falando em 7 cargas diárias, vezes 30, então quer dizer, a gente movimenta mais de 210 indiretos, que é carga... Fora carga e descarga. Isso. 210 são caminhoneiros. Exato. Sim. Trabalhando na malha viária através do nome Soto. Terceirizados, né? Isso é sensacional. Vocês estão falando de ter basicamente 230 famílias que dependem do sustento de um sonho a gente que veio de uma... aí caminhar, né? Dar esse... como se diz? É bom você passar alguma coisa para a pessoa trabalhar, dar o sustento, tanto para o nosso funcionário, como para aqueles que estão precisando de carga no dia a dia. Isso é importante. E o senhor comentou um ponto bem legal, que assim, a gente gosta de ajudar, né? Tem esse lado muito humano nas coisas. Que dica você daria hoje para aquele rapaz que tem 14 anos, 15 anos, que eu acredito que era você quando tinha 14, ama caminhão e vê isso como um futuro que eu quero ser caminhoneiro e eu vou entrar nesse mundo. Qual dica o senhor daria para esse cara hoje? Olha, primeiro de tudo, hoje, fazer com amor, né? Estudar esse ramo o máximo possível, fazer que nem o Ícaro, investir em marketing, fazer com que a coisa ande, não precisa só depender dele, entendeu? Fazer com que venha também, né? Porque venha. Uhum. Porque, assim, eu sempre tive de lado, eu nunca tive essas ideias. Eu sempre olhava assim, poxa, mas mesmo ele com dificuldade,
ele está buscando fazer propaganda da empresa, mostrar a imagem da empresa, depois chega em mim, pai, eu vou contratar mais vendedores. Cara, você tá louco? É importante quando a gente fala, né, do que a Soto oferece, quando a gente quer puxar assim, o que é a Soto, né, a nível de serviço, né? É importante a gente ressaltar que a peça Ícaro e a peça João, ela compõe de formas completamente distintas a empresa. Então a gente brinca entre nós, é uma brincadeira até meio séria, que a gente fala, ó, se você morrer, eu não toco mais isso aqui. Não, se você morrer, eu paro na hora. Por quê? Nós fazemos coisas completamente diferentes, nós lideramos, né, buscamos caminhos, claros, para o mesmo sentido, mas caminhos diferentes. Então, vai para São Paulo, vai para Anguera, outra para Bandeirantes, mas chega em São Paulo. Eu tô na Bandeirantes porque eu ando um pouco mais. Mas ele cuida de toda a parte. Ele é o nosso diretor logístico, é a cabeça de o que carrega em quem, o quanto, para onde, em que veículo, que hora sai, que hora chega, a roteirização, todos os processos. A logística da Soto Logística é o seu João que faz. Operacional sou eu que faço aí por enquanto, né? Porque daqui a pouco eu vou arrumar um... Quer viajar mais, quer aproveitar mais o mundo. Mas é difícil tirar um pouco da cara, né? Dá para ver que quando conversa com o seu João, você nota que ele fala com amor parte logística. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de ter um relacionamento. Às vezes eu nem fico na empresa, eu fico nos clientes. Você entendeu? Porque eu tenho esse relacionamento com o pessoal. Colocar o senhor numa saia justa. Qual que é o cliente que o senhor mais gosta? Aquele cara que virou amigo? Olha que pergunta. Aí depois você vai falar do A, o B vai te ligar xingando. Não, eu tenho vários amigos. Eu agradeço a Deus por todos os meus amigos, todo dia. Mas é assim, independente de dinheiro ou não, eu sempre tenho um bom relacionamento com todo mundo, sabe? Hoje... Saiu numa saia justa aí, cara. Não, eu sou muito tranquilo. Eu sou muito tranquilo. É lógico que a gente não faz nada sem dinheiro, né? Mas eu nunca dei muita importância por quanto que eu ganho. E sim para quem tá junto, para quem tá junto comigo ali. Inicialmente a nossa dificuldade e hoje a nossa premissa era a nossa dificuldade de crescimento, tá? Não em atender. É exatamente isso, era cumprir com o que ele era prometido. Então, uma das coisas que a Soto trouxe e traz, né, desde então, era o nome. Como a gente estava levando o nome na porta, e leva até hoje, o nome do Moacir Soto, João Soto, a gente sempre trouxe essa cultura para dentro da empresa, dizendo que a gente nunca enrolou. Então, o que era cobrado era... o justo, o que era prometido. Vai chegar, não chega, não era, nunca a Soto vendeu a todo custo. Sim. Então, assim, a gente atendeu a todo custo, tomando prejuízo ou fazendo o que se fazia necessário. Prometeu, vai fazer. Se eu prometi, eu cumpro. Se não tiver lucro, não vai ter. A gente briga até por causa dos clientes que a gente atende. A gente briga, você está deixando meu cliente, eu vou... Mas você entendeu? A gente tem uns... A gente vivencia isso um pouco aqui na agência. A gente pega amor. Então. A gente vê muito mais do que além de um negócio. E sim um carinho de crescer juntos, né? Exato. E é gostoso a satisfação, sabe, das pessoas. De ver o resultado do que você prometeu, você cumprir. Ô, seu João, agora me conta... Eu vou te fazer 2 perguntas para depois entrar... perguntando para o Ícaro, para falar um pouco mais dos serviços e das soluções que a Soto tem, mas eu queria ouvir de você antes. Me conta a história mais medrosa que o senhor já passou na rodovia. Cara, eu fui... Ou diferente, ou algo que falou, cara, não dá para acreditar. Cara, eu fui assaltado 2 vezes na rodovia. Isso é uma realidade hoje do Brasil ainda, né? Infelizmente. Eu passei por um bocado... Tive uma arma na cabeça, o cara me pegou saindo, pediu uma carona para mim, saindo do moinho. Com carga? Com carga de farinha de trigo, era um chapa, que ele já tinha me pedido serviço de manhã. Para quem não conhece, chapa... É os que descarregam caminhão. Ajudante aí, descarga.
E assim, eu achei que eu estava ajudando ele e a intenção dele era roubar a carga. Você entendeu? Aí me pediu uma carona até na ponta da Anhanguera, ali na saída de São Paulo. Eu dei com maior consideração. E na hora que ele parei para ele descer, ele sacou uma arma e falou, não, é um assalto. Meu Deus. Essa foi uma situação que eu tinha eles muito pequeno, ele, a irmã dele. Então me passou um filme na cabeça absurdo, sabe? Então foi uma das coisas marcantes na minha vida. E agora, pensando nesse lado ruim, me conta a melhor história que tem, que o senhor até hoje lembra, que contou para ele umas 30 vezes já. Deve ser bastante. Eu tenho umas pardelas que eu já repeti. Tem umas que não pode contar devido ao horário. Tem história. Tem história. Mas essa aí é bem no bar mesmo. Eu quero aquelas de bar divertida agora. Tem história. Minha esposa tá assistindo. Né? Tá assistindo. Aproveita e manda um beijo pra ela. Fala que essa época você não tava... Cara, tem... falando de você, tem história aí que você... precisava ir no banheiro, tem uns perrengues aí. Mas, falando que pode contar assim, eu acho Não, que pode contar. eu acho que é Tem legal. umas coisas que foi complicado. Né? Já viu assombração, fantasma? Que todo caminhoneiro fala que já algum dia viu. Repite, né? Cara, eu já cheguei, eu puxei verdura um tempo. Fazia E Belém. eu tomava, às vezes contratava um motorista, às vezes você ia em São Paulo, que eles não gostavam de ir em São Paulo carregar. Ninguém nunca gostou de Nunca São gostou. Paulo. Como eu ia, a vida minha inteira foi puxar carga para São Paulo, então eu não tinha problema, eu ia carregar. Só que quando você chegava aqui, o cara, se ligava pro cara, ou ele não atendia, ou ele falava pro cara, não vai dar para mim ir. Mas isso 11h30, meia-noite, com a carga de horário em cima. Então o que acontecia? Vamos embora. Bora sozinho. Daqui pro Belém. Eu sei Deus. Mas quanto tempo... Conta aí, quanto tempo levava pra ir daqui no Belém? 2 dias e 2 noites. Meu Deus do céu. 2 dias de uma noite arrebitado. Arrebitado. Antes não era droga, que nem essa molecada usa, não. Chamava Nobese na época. Nobese. Nobese era um Não, remédio. remédio para emagrecer. Que deixava você tirava sono. Tirava o sono. E o que acontecia? Chegava a hora de novo você Ozempic começar a ver porteira, parar caminhão. Você entendeu? É disso que nego vê OVNI, ET. Justamente. Sai, desnorteia, você dorme de olho aberto. Cara. Caramba. Eu cheguei um dia, nós vinha vindo do Belém, nós estávamos em 3 caminhões, os caras paramos em Aparecida de Goiânia, tomei um rebite, fui tomar um café, tudo. Aí saí para ir no banheiro, só que assim, eu nunca pude tomar muitos. Eu tomava um, mas cada 3, 4 dias. Parecia telecena, em hora em hora. Já teve um caso de você tomar, você ir no banheiro e o companheiro que tava junto... Fui no banheiro, foi esse aí. Isso foi o companheiro chapa. Não, o motorista. O motorista queria dormir. Ele foi... que vocês iam revezando. Isso. Porque nós chegamos lá num sábado à noite e falamos, vamos almoçar em casa amanhã? Mas só para pontuar assim, a carga de horário era verdura pro Belém. Tá. Então o que acontecia? Só pra, às vezes o pessoal tá assistindo... É legal você contar pra galera pra entender. O pessoal a carga de horário é verdura pro Belém. A verdura estraga. Né? Isso. E era esses 2 dias, 2 noites, porque era caminhão Alfa Romeo, velho, 11 13, 15, 17. Chegava numa subida 30 por hora. O cara tinha Primeirinha. E pro pessoal que tem, né, o pessoal que tá chegando agora trabalhar com caminhão, quanto você andava no 11 13 de peso? Andava com 17, 19 mil quilos. Totalmente fora. 19 toneladas. Caminhão de 12 toneladas andava com 19. Não é carreta, não. É um caminhão velho no truque. Caminhão velho. Para fazer frete. Sofrido. Pra ganhar alguma coisa. Frete. E aí virava 2 dias, 2 noites, por isso ia em 2 motoristas. Que aí, na verdade, o caminhão não parava. Você dormia e o cara tocava. Mas nessa vez aí... Essa geração não sabe o que é isso. Nessa vez aí nós tínhamos ido, tava voltando, já tava aqui a 700 quilômetros de casa. Aí nós em 3, eles falaram, vamos almoçar em casa amanhã? Vamos. Doideira. Aí 700 quilômetros. Vamos rebitar, beleza. Parei, tomamos um café, tomei um rebite. Falei, vou no banheiro. A hora que eu voltei, os caras falaram, João, toma um café para nós ir embora. Eles tinham colocado outro rebite no café. 2 seguidos. E eu não podia fazer isso. Só história boa. Cara, quando eu me dei em si, eu só lembro que eu saí a saída do posto,
quando eu me dei em si, eu tava com o caminhão desligado, afogado. A hora que eu lavei o rosto, joguei água no rosto, eu tava em cima de uma faixa dupla, o caminhão tudo apagado. Não sabendo onde estava. Eu nem sabia se eu estava indo para lá ou para cá. Eu só me deu aquele choque. Eu pulei dentro do caminhão, dei partida e saí. Saí, fui contando, percebendo que eu estava voltando para casa, porque os quilômetros da rodovia ia diminuindo. O Goiás é muito intenso, muito comprido. Aí, até que chegou no posto, eu parei na bomba, pedi para encher o tanque e desmaiei. Eles foram me acordar, isso era 3 da manhã, 2h30. Eles foram conseguir me acordar às 7 da manhã. Eles não conseguiram nem tirar o caminhão da bomba. Jesus. Fui pagar o abastecimento no outro dia. É por isso, vocês que estão assistindo a gente não aconselha, não indica, e até por uma conta ética e por uma questão hoje humana que o João tem, de conduzir a solto, exatamente por essa questão de segurança, por quem já passou por uma situação que talvez naquela época era mais necessário por conta de fazer mesmo. E de fato a gente sabe que hoje em dia no Brasil continua, né? Acontece ainda. Continua. Infelizmente, isso é uma realidade, o cara faz isso para tentar fazer um dinheiro a mais, tem conta para pagar, mas fica aqui a advertência para não fazerem isso, pelo amor de Deus. Tomem café, pega o Red Bull, inclusive patrocina a gente se quiser. Com certeza. E seu João, dessas histórias andanças, conheceu vários lugares já, né? Qual o lugar mais bonito do Brasil? Vários lugares. Que você já passou? Olha, eu fui conhecer, gostei muito de São Luís do Maranhão, as praias de São Luís do Maranhão. Era uma viagem de 7 dias, né? Um país, 6 para ficar e 1 para voltar. No São Luís ainda era pior, né? No extremo norte. Para chegar lá não era fácil. Tem irmão lá? Eu devo ter. Eu devo ter irmão lá. Brincadeira. Beleza. Próximo capítulo. Que isso tem que ser falado. Todo mundo brinca, né? Todo caminhoneiro tem 7 famílias. Exatamente. Mas não era fácil, não, cara. Por isso que eu falo para os meninos aí hoje. O melhor remédio para o sono é parar e dormir. É importante. Não brinca, não. E hoje eu passei por muitos lugares, como também passei por muitos perrengues e muitos lugares feios também. Que nem no Rio de Janeiro, eu falo da cidade maravilhosa. Mas, cara, caminhão não vai em lugar nenhum. Rio de Janeiro é terra de ninguém. Eu amo o Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro, pra mim, é quem gritar, que quem falar mais alto leva. Nossa, eu nunca vi. Rio de Janeiro é extremamente perigoso. Eu assustava, cara, os lugares. E um lugar bonito, mas é um lugar feio para quem vai trabalhar, né? Nesse sentido de caminhão. Hoje eu falo pra você, a gente atende o Rio de Janeiro, tá? Mas eu tenho um pé atrás muito grande, porque os meninos correm muito risco. É um lugar terrível. E não tem nenhuma história daquela que a galera vai ouvir a gente contar e falar, não é possível. É mentira. Tem alguma dessa? Cara, eu tenho a história do vô. Saindo um pouco dessa parte cômica, né? De perrengue. Sim. Essa história eu vi dele, obviamente. O meu avô tentou ter uma transportadora né, muitos anos atrás. E é uma história interessante, porque quando meu avô começou... Você lembra o nome da transportadora? Em 1900, ele é a F. Souto. Francisco Souto. Francisco Souto era o sócio, teoricamente. Do seu Moacir, o seu avô. Meu avô, Moacir Souto. Tá. Muita gente confunde também, né? Souto e Soto, mas era a transportadora F. Souto, que inclusive, quem pesquisar, foi uma transportadora... Muito grande. Legal. Desse cara, desse Francisco. E aí eles iniciaram, o Francisco acho que tinha 1 ou 2 caminhões. Meu avô tinha um único caminhão que era dele, o que ele trabalhava, e se enfiou aí, se aventurou a comprar mais um. Na época, esquece. Mercedes 57. Você vai me coloca aí, porque não tenho a riqueza de detalhes que é da época. Mas essa história, todos os meus amigos conhecem, muita gente conhece, porque isso mexeu muito com a gente quando nós começamos junto. Uhum. E aí meu avô começou junto com esse cara, colocou esse caminhãozinho, vamos, quer ser sócio aí da transportadora? Colocou um caminhão para trabalhar. E aí esse caminhão estava indo com o motorista para o Rio de Janeiro. E bateu. Bateu atrás de uma carreta. Na Dutra. Na Dutra. Né?
O Francisco mesmo, o sócio dele bateu. Isso. Aí minha finada avó proibiu meu pai de continuar. Quem mandou em casa falou, pode parar. Não deixou mais, porque ele era moço, eles eram moço, né? Eles estavam começando e eles eram tudo moço, né? Aí minha avó e meu pai ficou frustrado com isso aí. Porque ele falava com tanto carinho, porque esse primo dele, não sei se era primo, era sobrinho, acho que era dele, ele chegou a 800 caminhões. Puxando o brinquedo estrela. Depois, tá? Depois. Puxando, mas a história, né? Mas ele antes de morrer, né? Estrela. Por ter, mesmo morrendo muito novo, ele acompanhou a trajetória do F solto aí e parou. E esse sonho foi interrompido, né? E eu me lembro como se fosse hoje, nós compramos, eu falo quando a gente começou, porque ele já estava na caminhada aí, eu entrei no meio do rolo, né, a participar desse sonho, e o primeiro caminhão que nós compramos juntos foi um 1390, que a gente comprou... 1390 é um Mercedes. É um Volks. Não, é um Volks. É um Volks Constellation, 1390 usado. Vai vendo. Que é o caminhão. Nós boa parte da frota é composta por esses veículos da mesma marca. E é do seu Romão, trabalhava com verdura. E foi com muito sacrifício, a gente teve uma negociação lá, infelizmente o seu Romão estava uma dificuldade de continuar pagando o veículo, enfim, a gente se alinhou, comprou esse caminhão. 25 dias depois de comprar esse caminhão, na Dutra, eu fico toda vez bateu atrás de uma carreta. Arrepiado. Igual a história se repete. Esse caminhão bateu atrás de uma carreta. Anos, essa história se repete. Em Roseira. Nós, às 3h35 da manhã, recebemos uma ligação, eu recebi ligação do Paulo. E aí a gente foi daqui e lá. E essa foi a nossa... né? Juntos, uma das primeiras frustrações assim que a gente pensou em começar já, em desistir, e aí, vindo embora, eu ouvi essa história. E isso eu carrego... E isso pode até ser... uma história triste, é um momento que você fala, poxa, cara, será? Mas também ele vira um gatilho, ele vira uma chave também, né? Começa, talvez, daí outras situações que você consegue dar passos maiores. Com certeza. Eu vou falar uma verdade para você, foi nas maiores dificuldades da nossa vida que nós demos a volta por cima. Porque um olhava para o outro e falava, não é possível. Então, vamos comprar outro. Isso aí a Bíblia Diniz dizia, né? É na dificuldade que você cresce. Você entendeu? Eu sempre gostei de brincar, seu João, que assim, a gente olha para o mundo, quando ele está muito florido, bonito, você fala, nossa, tá todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo trabalhando, tudo parece que tá sorrindo pra gente. Só que é nesses momentos que são mais perigosos, porque querendo ou não, a gente se contenta com o que tem, porque tá lindo, maravilhoso, só que a gente não olha o tamanho do bolo, de repente é um bolo deste tamanho. Os momentos críticos, o bolo ele é menor, então eu preciso pegar a maior fatia, é onde eu começo a entender melhor algumas situações. Então, de fato, momentos críticos são momentos de virada de chave para você conseguir dar saltos maiores. Nossa vida foram vários, cara. Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande para atender o cliente e porque tinha uma demanda de carga muito grande, então nós trabalhamos muito. Tanto é que a gente carregava, ia no galpão, descarregava, ia tirar outra, o caminhão voltava, tinha carregando de madrugada caminhão. Quebrava, doideira. Quebrava. Cara, quebrava não. Não tem ideia. Quebra, era uma bate. loucura. Aí tinha um amigo nosso, que era gerente da empresa lá, e ele falava, seu João, compra caminhão, seu João, compra caminhão, você tá precisando de caminhão. Cara, eu falava, Rogério, você é maluco, velho, eu já tô o pescoço de dívida. Aí, vamos, Ícaro, põe lá, vamos pôr a proposta lá, e pôs na Volks, põe na Mercedes, tinha um consórcio, e ele falava, pai, mas e aí? Aprovou lá na Volks, pega, vamos embora. É engraçado, né? No momento, em um dos momentos mais difíceis, né, quando assumi a empresa com alguma que ano você assumiu, você entrou na operação? Eu assumi
há 9 anos atrás. 9 anos atrás. A gente 9 está anos falando em atrás. 2016. A empresa a gente já tinha o nome, né? Tudo formado, mas eu trabalhava em outra transportadora. Morei fora para estudar, fora, em Cuiabá, né? Fora, pô, longe pra caramba. Longe. Fui fazer agronomia contra a minha vontade. Agronomia, quem diria, hein? É. É o agroboy do Pois São é. Carlense. Eu fui porque na época eu só queria. Isso abriu minha cabeça, cara. Porque na época, eu querendo ajudar ele, com toda a dificuldade que tinha dentro da transportadora, isso é real. Eu só me preocupava em fazer força. Trabalhar com o braço. Bater caixa, separar a carga, etiquetar a carga, carregar de novo, fazer coleta. Não era mental, era esforço, né? Suor. Ia pra rua fazer entrega, carregava e descarregava, não deixava, tentava tirar dele o que eu podia. E aí eu tive um insight, né? Isso com 17 para 18 anos. Eu trabalho com ele desde os 13. Eu não comecei na transportadora, mas ele, quando puxava farinha na Conda, ele ia com o tapete São Carlos, voltava com farinha na Conda. Quando o Ícaro fala muito em puxar, a gente tá falando transporte. muito em o que vai na carga. Exato. Né? E aí, é história, né? Sim. Mas eu tive um insight que a gente trabalhava na Trigo Bom Limitada, que era uma empresa dele com a minha mãe, que era uma distribuidora de farinha de trigo. Na Que Antônio era Pirola, que você falou que começou, legal. Ele fazia entrega de... Ele sempre foi um empreendedor, ele nunca assumiu isso, mas ele empreendeu a vida inteira dele. Os grandes empreendedores nunca assumem que são empreendedores. Ele criou uma família... É sempre assim, tem umas ideias malucas. Cara, não, mas tudo coisa de não se conformar. Por quê? Nós distribuía farinha a um raio de 100 km em volta de São Carlos. Uhum. E eu não me conformava, o vendedor vendeu um saco de farinha e eu ter que ir com um caminhão. Dá um saco de farinha. Atravessar uma cidade para entregar um saco de farinha para dona Mariazinha. Aí eu chegava na padaria, o nego falava, ô João, cara, eu não aguento mais pedindo para comprar farinha porque quer fazer pão em casa e não tem nome para comprar. Aí eu cheguei no gerente lá em São Paulo, falei para ele, Varino, eu preciso montar um depósito lá para representar vocês, cara. No que você me ajuda? Cara, foi um negócio tão espontâneo que ele virou e falou, o que você precisa? Quantos caminhões você precisa de farinha? Falei, cara, eu tenho um depósito que cabe malemar um caminhão, 200 sacos. Não, vamos faturar 2 caminhões e você vende. Você tira um, vende, vem buscar outro e vende. Eu falei, não, Varino, eu não quero, cara. Não, eu tô te falando, para você vai vender, eu te conheço. Uma semana eu vendi 300 sacos de farinha. Isso foi em que ano? Tem mais de 25 anos. Quer ver? Nós paramos em 2012 com o depósito de farinha. Em 2006, 2005. 20 anos. 2005. 20 anos. Porque 2007, 2008 eu tirei meu primeiro caminhão novo. Eu tirei na raça. 2008 tira um caminhão novo na raça. Na raça. E eu falo do empreender. Vendi um terreno do lado onde nós estamos pagando. Essa é a maior Essa é a maior frustração dele. É a maior frustração dele. O maior arrependimento da É a minha único, vida. aliás. De vender o terreno e comprar o caminhão? Eu comprei o terreno para montar o depósito de farinha. Só que era no fim de mundo ali, atrás do SAI. Há 20 anos atrás era o fim do mundo. Né? Hoje em dia é um pó Só lícito. tinha pé de mamona ali, cara. Eu comprei barato, lógico. Mas Chegou na nossa época que ficou tudo caro agora. Com 6 meses eu vendi quase no dobro do preço. Milão, metro quadrado. Caí na besteira de vender porque quando lançou o Constellation eu queria trocar o caminhão. Cara. Aquele caminhão é melhor que o meu apartamento, rapaz. Você entendeu? Então é um negócio que marcou, cara. É outra coisa que me marcou muito. Você comentando do Constellation tal, e dessa linha que faz muito parte da frota, qual que é hoje o melhor caminhão para um caminhoneiro? O novo. O novo. Eu ia falar isso. Qualquer marca, qualquer modelo, mas novo. Caminhão bom é caminhão novo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem até dificuldade de escolher qual comprar. Hoje, o que a gente olha? Para o pós-atendimento.
como que o cara vai te atender Na região que você tá. na sua região, que nem São Carlos. São Carlos é um problema sério. Hoje você vai ter que ir para Campinas. Não, São... Ribeirão? Ribeirão, Araraquara Campinas, depende ou da Ribeirão? marca. Araraquara tem, Ribeirão, Araraquara tem Campinas. Volvo, é. Sim. Hoje nós temos uma maior dificuldade. São Carlos tem nada. Tem tanto absolutamente nada. caminhão aqui em São Carlos e não tem uma concessionária de caminhão. Se parar pra pensar mesmo, não tem uma Não, concessionária de caminhão. São Carlos não tem absolutamente nada. Temos Então- 2 lojas de peça e só. Tudo a gente vai em Araraquara. Hoje até alinhamento para caminhão, eu falo, é outra coisa que eu montaria. Aí, ó. Era um alinhamento para caminhão, cara. Vai... Serviço. Investidores de plantão. Aí o homem tá com Investidores de 62 plantão. anos, ele quer abrir mais um negócio. Para caminhão, dá para contar no dedo quantas autopeças tem em São Carlos. Você tem que... Eu nunca tinha reparado nisso sujeitar, mesmo, né? com concessionária Pra de caminhão caminhão. não tem nada. Recentemente inauguraram ali a Frambolt, se eu não estiver enganado, que é a loja Tem de lanche bar. agora. Eu olhei e falei, cara, uma Quem loja que de compra? lancha em São Carlos, né? Tudo bem, estamos na Washington Luiz, o cara Já tá a até 200 assusta, km de São Paulo. Temos 200... algumas represas aí. Interessante, vai, próximas. até. O cara é visionário, até porque a internet rompeu, né, a venda. Então o cara compra em Manaus, manda entregar. E eu falei, agora que você comentou, eu falei, caramba, é mesmo. Uma coisa que você precisa levar na concessionária, não vou nem falar de concessionária, porque eu tô pistola com Isso a aí. Jeep, inclusive. Parabéns, Jeep, pelo serviço e a Muito mão de obra que obrigado. vocês estão me dando. Mas não tem, não existe, né, algo Não, próximo. Um auto center, cara, pra você fazer um alinhamento de caminhão, o caminhão não entra dentro. É, De Pascoal. A gente que não Não é vive, né? sacado. Vive disso, não presta atenção e nunca tinha me passado na Entendeu? cabeça. Aí hoje toda a frota tem que pegar, andar no mínimo 30 km, fazer uma revisão e voltar. Basicamente é isso. E hoje a gente fala muito do novo, primeiro pela questão do profissional, né? Primeiro de tudo, tá? É cada vez mais difícil ter profissionais capacitados que saibam trabalhar com caminhões da época. Por exemplo, hoje nós temos entre os 17, 3 sabem da partida num caminhão do 73. Pegar os novos, ele deixou as pessoas extremamente preguiçosas, né? Justamente. Por conta de toda a E não tecnologia. tem tanto profissional para cuidar desse caminhão, porque depende de aparelho. Você diz na questão de mecânico. Porque eu também acho que tem uma dificuldade gigantesca hoje, assim como qualquer outro ramo, a contratação de mão de obra também. né? Exatamente. Isso também é outro ponto que entra. Vou aproveitar esses ganchos. Quantos anos você está, Ícaro? 29. 29, há 9 anos já junto, entrou com 20. Qual dica você dá? A gente olha muito, né? O mercado fala, poxa, é do pai, pegou algo pronto. Isso é incrível. E não é só sobre a Soto, mas a gente ouve muito isso do mercado em todas as linhas de frente, quando existe uma sucessão familiar. Eu, particularmente, que acompanho, vejo que, na verdade, não é isso, né? E eu vejo o quanto você rala. Que dica você dá para essa galera nova, dessa casa de 15 a 20 anos, tal, que o pai tem uma empresa e muitas vezes o cara não quer entrar ou não se vê, mas ou se vê pressionado a fazer um bom trabalho, porque a gente sabe também que é muito difícil a gente superar um herói. Nunca. Nem Né? É muito difícil. E a expectativa que você coloca em você, eu sei, porque, seu João, te contar em primeira mão, primeiro dia que o Ícaro foi na agência, a gente estava na Série Barbosa ainda, Sim. 2 anos e meio atrás, lembro talvez, muito bem, 3 sim. anos quase. E a gente sentou na reunião, conversando. Uma das minhas perguntas para ele foi, cara, o que a gente pode te ajudar, né? E o Ícaro, ele fala do senhor muito... Você vê que tem um sentimento muito profundo ali. Ele falou, cara, eu tô tentando assumir, eu tô tentando ver e eu preciso dar o legado que o meu pai já deu. Né? Isso ele falou para mim há 3 anos atrás. Sim. Né? Pra gente ver onde chegou. Então, qual dica você dá para essa galera? Cara, eu não tive base, né? E tudo que eu consegui foi por puro interesse e esforço. Então eu me interessei muito. A dica que eu dou para essa galera que tem o pai, que tem aí o pai do lado, o pai vivo, o pai com negócio, o pai que tenha alguma coisa, fica do lado, cara. Fica do lado porque hoje nós temos um trabalho completamente diferente um do outro, mas eles se unificam de uma maneira extraordinária no final e é o resultado do que a gente traz hoje na Soto e para a nossa vida, né? Muitos dos meus amigos
que eu conheço, assim, eles não se dão. Eu não consigo, como é que você consegue trabalhar com o teu pai, né? Muito vem dele, né? Do respeito e da confiança que ele trouxe, que ele me deu. E é conseguir honrar isso, né? Que é o mais difícil. É o mais difícil. Mas nunca na minha vida eu vou ser melhor que esse cara, porque o que ele fez é atrás de um volante de um caminhão, estudar, criar, alimentar, nunca faltou nada para 2 filhos e a esposa. Não é pra qualquer um, não, rapaz. Não É pra qualquer um, né? Eu falo a verdade pra você, eu sou muito grato a Deus, porque o Ícaro, a gente começou desde... Eu dei uma moto para ele com 7 para fazer 8 anos. A gente é parceiro já há muitos anos, sempre esteve junto e meu orgulho é imenso. E assim, eu aprendi muito com o Ícaro. Por quê? Uma que eu nunca precisei acordar ele, para nada. Sempre que eu olhei, ele já estava pronto, eu estava lá na porta da empresa. Então, e ele sempre produzindo, sempre querendo inovar, o pouco que tinha de condição, e ele estava sempre pronto, sempre inovando. Então, eu sou muito grato a Deus, porque me deu um filho totalmente dedicado, sabe? Me enche de orgulho. Eu tenho vários amigos aí que hoje a gente senta num churrasco, fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha empresa, eu vou fechar. Eu não sei o que eu vou fazer do meu comércio, eu vou fechar, porque meus filhos... Não existe sucessão, né? Meus filhos não vão nem visitar a É. empresa, não passa dentro. Então, cara, é complicado. Eu tenho muito orgulho dele. Mas agora, brincadeiras à parte, não tem nem que agradecer a Deus. Agradecer a você mesmo, você que criou. Não, mas Deus me deu saúde. Entrando no meu último assunto, Ícaro, eu queria que você detalhasse um pouquinho. Toda vez que a gente fala de logística no país, né, ou aqui na região, de empresas, de fato, vem aquelas histórias. Pô, carga fracionada, carga dedicada. Cara, explique em poucas palavras pra gente, assim, o que é uma carga fracionada? Pode até olhar pra câmera pro cara tá ciente e explicar o que é uma carga fracionada. Não, vamos lá. Cara, a carga fracionada, a gente tem que pensar em economia, tá? Então, o cara que quer economizar, que ele tem um fluxo ou um volume, uma demanda para aquele cliente final dele menor do que uma carga completa. Em termos leigos, é o que vai ocupar completamente um caminhão ou parcialmente um caminhão. O fracionado é compartilhar várias cargas de vários clientes diferentes, né? Em um mesmo roteiro, né? Daqui para São Paulo, daqui para o Rio, enfim, em uma rota que a gente possa fracionar isso. Então, um caminhão sai com 10, 20, 30 entregas, né? E compartilha-se o frete com todos esses clientes. Tá, isso é o fracionado. Fracionado. Tá. O dedicado? O dedicado é quando o cliente tem uma demanda específica, né? Ou em volume, ou em prazo, ou não pode compartilhar essa carga com outros produtos ou materiais. E esse carro dedicado vai somente com aquela carga. Ele carrega na origem ali do cliente e vai direto para o destino. Então, é um carro dedicado. Leigo falando, o fracionado... Eu consigo fracionar uma carga com 10 cargas dentro de uma rota. Exatamente. Dentro da minha logística. Isso mesmo. A única coisa é que ele leva um tempo maior para ser entregue. Exato. Que é no meu tempo. Isso. O dedicado, eu dedico para você aquela logística exclusiva, eu te entrego quando você precisa. Exatamente. Tá. Exatamente. E por fim, sob medida. Sob medida é um modelo que a Soto tem trazido. Esse é o nosso diferencial, por não ser uma empresa... uma multi, né? Empresa aí, a gente traz para o cliente a necessidade, né? Atende diretamente a necessidade que ele tem. De período, né? de carga e descarga, se é uma carga que só pode descarregar num período noturno, o tipo de veículo, qual equipamento utilizar, desde prancha, Vanderleia, carreta graneleiro, Sider, o que for, tá? Para necessidade de carga e descarga de um equipamento ou de um material. Então, a gente traz esse sob medida junto com um acompanhamento direto, né, humanizado, traz um contato direto entre o vendedor, o operador, que está ali acompanhando a carga do início até o fim, o desembarque, né, e dando todo o feedback ali de onde está, como está a carga, o que vai acontecer, qual que é a previsão de chegada.
Então, esse sob medida é um modelo que a gente tem trazido muito interessante para quem preza aí talvez uma primeira carga ou tem um produto de alto valor, né? A gente atende hoje, por exemplo, a Amazon. A gente atende... Senhor sob Jeff medida. Bezos. Aliás, né, nosso cliente fornece para a Amazon e a Amazon tem algumas primícias, né, para o transporte lá, não pode misturar carga, você vai mandar 2 caixas para a Amazon em alguns momentos, dependendo do produto, horário agendado, período com antecedência, EPIs, que tipo de veículo usar. Esse então, vai no sobre medida. sob medida. Tá, legal. Então, assim, a última pergunta que eu tenho para você diretamente é: por que contratar a Soto, então? Cara, a Soto tem esse diferencial do que promete e entrega, e esse é o nosso slogan, né, que a gente começa aí, entrega em todos os sentidos, né, que em todos os sentidos, a todos os estados que nós atendemos, e entregar-se ao que está sendo feito, né, então tudo hoje é passado para a gente, toda a carga, ela tem um tratamento, ela tem uma seleção dentro da nossa empresa, é uma empresa séria, que traz essa segurança que o produto vai sair da empresa, se tiver algum problema, vai ser sanado, vai ser comunicado e vai ser entregue. Porra, muito bom. E por fim, onde as pessoas podem achar a Soto? Bom, nós estamos nas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, @ Soto Logística, tá? Nossa sede em São Carlos, e através do site sotologistica.com.br, lá tem várias informações. Inclusive que vai estar aí na tela para vocês, aqui embaixo, todas as redes sociais, todas as informações possíveis da Soto para você entrar em contato e fazer desde sua cotação ou mesmo o seu contrato, já fechar e mandar embora, fazer. Show de bola. E qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente não consiga ali, não é o perfil da empresa, não consiga atender, com certeza a gente vai conseguir direcionar de alguma maneira e poder ajudar de alguma maneira. Seu João, por fim, uma mensagem do senhor para todos os motoristas do Brasil. Agora, hein? Eu quero agradecer de primeira mão aos nossos colaboradores, né? E parabenizar todos os motoristas. Que não desistiram. Pelo trabalho, que eu sei que não é fácil, sabe? E, de repente, nunca desistir. Só tomar um cuidado aí um pouco maior na rodagem e se cuidar. Não tomar rebite. Não tomar rebite, não fazer isso que eu cheguei a fazer por necessidade. Mas é isso aí. Mudar a cabeça essa moçada aí, larga a mão de loucura, principalmente respeitar a sinalização. Entender que caminhão não é carro. Entender que esses caminhões novos, por mais que eles andam muito, ele também tem uma dificuldade muito grande para se controlar ele, né? Poxa, ainda mais o peso que vai, né? Não é porque ele corre que ele para também, não. Vai demorar um pouco mais. Principalmente com um certo peso em cima, né? Uhum. É isso aí, eu acho que agradecer mesmo todos os caminhoneiros, porque esse Brasilzão aqui, ele é tocado por caminhoneiro, cara. A gente já viu e teve provas, né? Teve prova. A gente já teve prova que se parar, para. Precisa ser mais valorizado. Eu também concordo que o motorista ele deve ser bem mais remunerado, porque ele tem uma vida ali atrás de um volante ali, você entendeu? E que assim, a situação e as condições hoje não é fácil. Você ter bom preço, ganhar alguma coisa, ter qualidade, compromisso, manter uma frota em ordem, segura, né? Então, é complicado. Hoje, o cara tocar uma transportadora, uma empresa, ele precisa se rebolar e saber o que está fazendo, cara. Tem que ter culhão. Tem que ter culhão. Ser um pouco louco também, né? Tem que ter um pouco de doideira aí envolvido. Ser um pouco louco. Se for desistir pelo primeiro perrengue... Nem começa. Nem começa. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso terceiro episódio. Queria muito agradecer vocês pela presença, pelo bate-papo. Acho que a gente ficaria aqui uns 3 dias ouvindo as histórias do seu João. E que vocês não podem ouvir outras, senão vocês vão ouvir é pior. Não, mas tá ficando bom, a gente vai marcar uma outra rodada outro dia para poder contar algumas histórias. Mas fica aqui o parabéns de toda a equipe L9 para vocês, tá? A gente que acompanha, a gente que vê, é uma história linda.
É uma coragem, de fato, e é uma inspiração para todo mundo. Então, desejo mais 15 anos que venham de sucesso, mais histórias divertidas, menos perrengues e mais caminhões, né? Você já estava com 10, já tem 13, então 3 já ficou na conta ali, cara, o que não vai vender. Meu controle, já. E para encerrar, queria agradecer a você que assistiu a gente até aqui. Então, não esqueça de dar o seu like ou de se inscrever no nosso canal, né? Dúvidas, curiosidades ou mesmo dicas, pode mandar em direct pra gente, mandar e-mail, fiquem à vontade. Seu João, Ícaro, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Deixo para Lucas. vocês fazerem as considerações aí. Obrigado aí pela oportunidade, tá? E vocês estão sempre junto com a gente lá. E, como diz o Ian, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, né? Inclusive, Ian, fica aqui o meu pedido, aumenta a carga, dá mais carga, pelo amor de Deus, Magrinho. Lucas, obrigado, cara. Você é um amigo que aí a gente se encontrou pela agência e hoje eu tive oportunidades pelas oportunidades que você me trouxe. Tem que aturar ele agora no carnaval, aturar em todo lugar, rapaz. E obrigado, cara. Obrigado por me proporcionar isso, pelo convite. Eu sou muito grato a todo o time e a gente acompanha também o crescimento da L9, de toda a equipe. Eu sou muito grato a todos. A gente que agradece. Gente, uma boa semana para todo mundo. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E dúvidas, até o próximo episódio.